A paz seja convosco. Amém. Vamos a Deus pelo primeiro período, em que nós podemos aprender um pouco do Senhor, nosso intervalo em que nós nos alimentamos fisicamente. Retornamos para o nosso estudo da teologia do desperdício, as parábolas de Jesus que tratam do desperdício. Próxima parábola, os dois filhos, Mateus capítulo 21. Mateus 21. Versos 28 a 32. Quem é? Qual foi o último que leu? 28 e 29. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegou-se a primeiro de um filho para eu trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. 30 a 31. dirige ao seguinte, ao qual ele Tá certo, Daniel, continua. disse-lhes a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade, os digo, que publicanos e médicos os procedem no reino de Deus. André 32. Porque João veio a vós outro caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes veem vós porém mesmo, vendo isso, não vos arrependeis, afinal, para acreditar nele. A mensagem dessa parábola não deve ser negligenciada. O primeiro filho aceitou, aparentemente de bom grado, a ordem do pai. Vai trabalhar na vinha? Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. O segundo filho respondeu a Jesus, respondeu a mesma ordem. Não quero, depois arrependido foi. E aí Jesus, dentro da condição das parábolas dele, pergunta: qual dos filhos fez a vontade do pai? E aí, Jesus ali está querendo trazer a instrução sobre exatamente o problema dos gentios que iriam se converter, ou os cristãos. Está ensinando? Então ensina para a gente, ó. Jesus está trazendo essa comparação, falando das pessoas judaicas naquela época, também de nós, gentios, não está citado explicitamente, mas implicitamente, de pessoas que dizem que são cristãos, mas não fazem nada. A gente volta novamente à mesma dinâmica da outra parábola. O que você tem entregue ao Senhor? Essa declaração de Jesus Cristo, os publicanos e meretrizes. Quem eram os publicanos? Eles eram judeus, era um grupo de judeus que tinham uma forma de agir, que era eles trabalhavam, muitos deles, como que coletores de impostos. Então eles eram odiados pelos judeus. E as meretrizes, as prostitutas. E ele fala assim: esses dois grupos que são odiados por vocês, eles vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Por que isso? Porque eles são pessoas que, sabendo o que é o cristianismo, eles vão mudando o comportamento e vão se adaptando ao que é o cristianismo. E aqueles que são religiosos, eles só têm uma capa de religiosidade, mas não fazem mais nada. A pregação de João Batista não teve nenhum valor para eles, porque não acreditavam nele. Os pecadores creram e mudaram. E a gente vê, por exemplo, a figura de Zaqueu e Maria Madalena. A figura de Zaqueu, ele era um homem que emprestava dinheiro a juros excessivos, e aí tomava os bens das pessoas, por causa que as pessoas não conseguiam pagar. E aí quando ele ouve de Jesus, ele sobe lá na figueira, para ficar mais alto, que ele era baixinho, aí ele se arrepende e fala: olha,
eu vou dar tantas vezes mais. Eu não lembro qual que é a quantidade, nem vamos procurar não, tá? Mas a dinâmica é, a lei mandava que quando você defraudasse seu irmão, devolvesse, por exemplo, 2 vezes mais. Ele fala, vou devolver 4. Ele está querendo mostrar de alguma maneira que o arrependimento dele é sincero. Eu vou exceder. É algo que Jesus fala. Se o nosso agir não exceder os religiosos, outra passagem, se eu não fizer bem, se eu quiser fazer bem apenas para os da minha família, que vantagem tem? Então sempre a condição de Novo Testamento é uma condição de que nós temos que exceder aquilo que é esperado das nossas vidas. Mesmo diante da evidência da transformação destas vidas, os principais líderes não creram, como na parábola dos 99 ovelhas, que nós vimos na semana passada. Sem um arrependimento profundo e duradouro, a vida cristã não passa de um desperdício. Você não crises. Todo o contexto do crescimento cristão, ele tem uma série de elementos. No caso da planta, você tem que ter luminosidade, você tem que ter água, você tem que ter o fertilizante, tem que ter uma terra fofinha. São todos elementos para que aquilo possa se desenvolver. O cristianismo é a mesma coisa. Arrependimento é uma delas. As boas obras são outro elemento que tem que fazer parte, para que a gente possa crescer. Você não pode, depois de 5, 10 anos aqui na igreja, não está melhor. Não conhecer mais, não pode. Você comete pecados? Ainda comete. Continua fazendo muitas lambanças? Continua. Mas as pessoas têm que olhar para você e falar assim, cara, você está melhor. Apenas palavras não correspondem à obediência. É por isso que, quando se fala de batismo, a opção que eu tenho é ensinar para batizar. A pessoa ela tem que ser batizada sabendo o que ela está fazendo. Para ela não ter simplesmente, não, você foi batizado, é que nem casamento. Quando os casais eles vêm a mim com as dificuldades, eu falo, mas você não estava sabendo? Você não aprendeu? Eu não falei isso. A pessoa tem que entrar no negócio sabendo o que é. Apenas palavras não correspondem à obediência. O não quero dos filhos rebeldes não é necessariamente definitivo. Pecadores são recuperáveis enquanto estiverem vivos. Enquanto você estiver vivo, tem tempo para você se arrepender. E depois que você morreu, aí já era. O católico romano, o que ele fala? Que você tem o tempo de... Como é que é, Venizinho? Purgatório. O que é purgatório? Quando você está com uma enfermidade infeccionada, a pessoa ela vai retirar aquela impureza, aquela infecção lá, aquele pus, alguma coisa assim que está no teu organismo, de alguma forma, ou espremendo, ou com punção, qualquer coisa. Isso chama-se purgar. O católico romano, ele criou uma expressão purgatório, que é o quê? Você morre, e aí você morreu, vai para o inferno. Não, antes você passa no purgatório. Se você não foi salvo, você está no purgatório. Aí eu vou lá e oro pelo cara, levanto, acendo vela, faço um monte de coisa, o que vai acontecer? A pena dele vai sendo diminuída. Deus ele começa a diminuir o problema dele, até que chega um momento em que zerou, aí ele pode ser levado para o céu. Isso não existe. Ou o cara é filho, ou não é filho. Ou ele é ovelha, ou não é ovelha. Enquanto você está aqui na terra, esquecendo pode dizer, mas sem levar em conta a soberania divina, nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Ler, orar, buscar o reino de Deus e pôr em prática as obras do Senhor. Lavradores maus. Mateus capítulo 21, versos 33 a 44, nós não vamos ler todos. 21, começou de novo com a Diene. Quando que você vai ler para nós, Júlia? Quando que você vai ler para nós, Júlia? Você pode ler um versículo hoje, não? Pode ou não pode? Quer tentar, não? Quer tentar? Só estou perguntando. Se não quiser, não quer. Quer tentar, então? Deixa ela ler, por favor. Ajuda ela aí, Dini. Mateus, capítulo 21. Vai lá. Mateus 21, 33. Júlia.
Construiu nela lagar. Uma torre. Rendou-a a uns navegadores. Se país, beleza. Atentai noutra parábola: havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-lhe uns lavradores, depois se ausentou do país. E Diene, 34, 35. Obrigado, Júlia. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. E os lavradores agarraram os servos, espancaram a um, mataram a um e a outros apedrejaram. Então o homem tinha uma vinha e falou: vou sair, vou viajar. Você pode cuidar da vinha para mim? Você vai trabalhar, você ganha a sua parte e eu ganho a minha parte. Tudo bem? Aí o cara viajou, voltou e mandou alguém e falou assim: olha, vai lá cobrar. Eles falaram: não vamos pagar nada, é tudo nosso. Bateram nele e jogaram para fora. Foi uma segunda vez, foi uma terceira vez. Aí ele chega e fala: agora eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Eles vão fazer e matam o cara. E essa história diz respeito ao quê? Exatamente a figura de Cristo, em que ele manda os profetas e eles não dão ouvidos, manda Jesus e eles matam Jesus Cristo. A importância dessa parábola se confirma pela sua repetição nos 3 evangelhos. Ela aparece em Mateus capítulo 21, em Marcos capítulo 12, em Lucas capítulo 20. Os maus lavradores não deram retorno algum para o dono da casa que arrendara a vinha para eles. Eles não quiseram pagar nada. Em termos de expectativa de retorno do trabalho, em vez de plantar, cercar, construir, edificar uma torre, o plano daquele dono deu prejuízo. Se você olhar segundo os padrões humanos, a vinda de Cristo é um prejuízo. Quem é esse rei? Quem é esse mestre? Quem é esse pastor? Quem é esse que é o rei que morreu? Por isso que lá na cruz eles olharam para ele e falaram assim: se tu és realmente o Filho de Deus, desce dessa cruz para que nós caiamos. Eles queriam mais um sinal, mas ia adiantar? Não. O prejuízo que Deus fez com que os maus lavradores perecessem horrivelmente. Qual foi a consequência do prejuízo? Não do arrendamento da vinha, não da morte do filho, mas daqueles lavradores. Eles morreram. Verso 41. Mateus 21, 41. Diene ainda. Responderam-lhe para perecer horrivelmente a estes malvados e arrendaria a vinha a outros lavradores. Eles remetem os frutos nos seus devidos tempos. O dono da parábola fala: o que é que vai ser feito com esses caras? Vai matar todo mundo. É exatamente o contexto das parábolas, das pessoas que estão ouvindo a palavra, não fazem nada, não se arrependem, não geram fruto. É a mesma coisa, é a mesma história em todas as parábolas. O que está acontecendo aqui? Ele está trazendo novamente a condição de que você tem que fazer algo com aquilo que você está aprendendo. A vinha foi passada para quem? Para outros lavradores. Quem são os outros lavradores? Eu e você. E aí a gente não dá fruto. O que acontece? Tem mais para alguém passar? Próximo parada é dia do juízo. A história da igreja mostra até que ponto a esperança se realizou. A igreja tem cometido algumas das mesmas injustiças que Israel cometeu.
O que nós temos visto dentro da igreja, das igrejas, é uma confusão teológica de ensino tremenda, em que ninguém quer aprender, as pessoas elas estão satisfeitas com aquilo que elas já conhecem, e qualquer coisa que for falada a mais é lançado fora. E aí a gente vê toda essa bagunça que tem dentro das igrejas. Estava falando com alguém aí, acho que foi, não sei se foi com o Alisson ou com o Carlos, o amigo dele indo lá para os legendários, que vai lá para o monte pagar de 1.000 até 15 mil reais para passar 2, 3 dias no meio do mato, porque as pessoas têm que conhecer Deus através do sacrifício. Por quê? A palavra já não é mais suficiente. É o mesmo contexto da Idade Média, em que a igreja católica olhava e falava assim: se vocês não se submeterem à igreja, vocês vão para o inferno. Mas se você der uma ofertinha e der um dinheiro aqui, a gente emite um papelzinho para você dizendo que você está livre dos seus pecados. É exatamente o que os caras estão fazendo em cima do monte. Agora, eu sou habilitado. A igreja tem cometido muitas das mesmas injustiças que Israel cometeu, mas acreditamos que o prejuízo não tem sido total ou geral. Por quê? Porque Cristo morreu. Se Cristo não tivesse morrido, o prejuízo era total. Ele não é total por quê? Porque apesar de você continuar vivendo a mesma coisa, o sangue de Cristo é sobre a sua vida. Amém. Espalhados pelo mundo, há homens e mulheres de Deus deixando a luz de Cristo brilhar por seu intermédio. Aonde? Nas nações perseguidas. E por que você não sabe? Porque você não participa da reunião de oração, porque você está ocupado, você não tem tempo, a sua internet está ruim, porque você não gosta de aparecer, mesmo que a gente só faz áudio, não importa. Homens e mulheres entenderam isso e estão dando a vida deles aí por fora, nos outros países. Os frutos da vinha se remetem para o dono, enquanto aguardamos a sua volta para tomar conta da sua vinha pessoalmente. Tito, capítulo 2, verso 14. Depois de Timóteo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. 2,14. Tito, 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remitirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo como exclusivamente seus. Por que as pessoas não vão para o inferno? Porque ele morreu, somente por isso. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir a nossa iniquidade e nos purificar, para que nós pudéssemos ser um povo zeloso de boas obras. Boas obras. Boas obras. A essência dessa parábola dos lavradores maus encontra-se na revelação de Deus, permitindo que seus planos se frustrem. O prejuízo é o preço que a liberdade da ação acarreta. Que liberdade? As pessoas elas acham que são livres e não são. Por isso que quando eu coloco no devocional escravo do Deus Altíssimo, as pessoas elas ficam incomodadas. Podemos imaginar um mundo totalmente submisso à vontade de Deus tal qual o céu. Mas qual é a glória que ele receberia de robôs? Se ele colocasse todo mundo para ser aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, será que essa adoração ela seria boa para Deus? Quando nós vemos casais que casam, a grande dificuldade é a manutenção do amor, em que o eu te amo, muitas vezes ele deixa de ser uma palavra que realmente traga algum peso, algum sentimento, como uma coisa que simplesmente é concedida. Então eu vejo os anúncios dos meus queridos aí, das flores, o Alisson dá umas apeladas lá de vez em quando, né, para o cara comprar, tudo bem, né, você ama, né, mas será que uma flor sem o sentimento, ela vale alguma coisa? Não, sabia. E aí o que vai acontecer? Cada vez mais vocês vão ganhar mais dinheiro, porque as pessoas elas não conseguem demonstrar o amor verdadeiro. O que elas fazem? Dão em bens.
É a forma da pessoa tentar compensar, mas não tem compensação. Pessoas que não tiveram atenção dos pais, que não foram cuidadas, elas vão demonstrar isso ao redor da vida. Não tem nenhum presente. É o que a gente estava brincando lá embaixo. Dos exageros que nós comentamos, e cada um tem a sua experiência aí de quase um espancamento por parte dos pais, ninguém morreu, porque havia a presença. Meu pai, sim, ele pegava o chicote dele, eu aprontava, ele dava umas lambadas em mim, Júlia, sem conversar, tá? Dava aquelas lambadas em mim, minha mãe lembra, em que ela fazia aquela salmoura aqui em cima do... Não pode falar bunda, né? Não, fala bumbum, né? Bumbum, né? Em cima do bumbum. Assim ficava aquele vergão da cintada que ele me dava, né? Ela colocava, assim, aquele vinagre com sal aqui nas costas, né? Mas meu pai era presente. Quando era época de a gente viajar, a gente pescava junto. Então tinha comunhão. Apesar de eu não ter o celular da última geração, nem tinha na época, né? De eu ter os presentes da melhor geração que tinha, eu tinha a presença do meu pai. A minha mãe, ela, quando eu ia ir lá para a escola, ela ia lá, fritava, olha que lindo, ela cozia um ovo, aí ela pegava, colocava o papel alumínio em volta, e ela colocava um pouquinho de sal no papel alumínio para eu colocar salgar a hora que eu fosse comer lá, porque eu não comia comida da cantina, né? E eu não estava nem aí. O povo ia lá comer o lanche, eu sentava, comia o bife lá que a minha mãe fazia de manhã, 6 horas da manhã ela acordava, fazia o bife, colocava lá aquele ovo e eu levava, a hora que abria, levantava, abria aquele cheirão, né? Vamos lá. O bom samaritano, Lucas capítulo 10. Eu lembro, mãe. Eu lembro do ovo. Nós vamos agora, se Deus assim o permitir, lá para São Paulo. Ela já falou assim: Fiinho, o que você quer que eu compre para você? O que você quer? Que suquinho que você quer? Entendeu? Carninha tá bom para você? Lucas capítulo 10, versos 25 em diante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para entrar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: está escrito na lei, como interpreta? Ponto. Exclamação. Calma. Ponto. O que o cara tá abrindo a história falando? O que eu tenho que fazer? Porque o entendimento judaico era que você conseguia a vida eterna pelo fazer. E aí ele pergunta: como é que você interpreta a lei? A isso ele respondeu. Vai lá, Carlos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Senhor teu Deus. Não come o Senhor, não. Amarás O Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Ponto. Então, aquele fariseu, aquele homem, aquele intérprete da lei, ele vem querendo saber regras. Me dê os 10 passos para eu entrar na vida eterna. E ele fala: não. Você tem que entender que você tem que amar Deus e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Continua, Carlos, mais 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Pedro, 29. Ele, porém, querendo que pecasse, perguntou a Jesus: Quem é o meu pai? Por que ele perguntou isso? Porque ele não queria mudança de coração, ele queria o quê? Lista de coisa a fazer. Vai lá e faz isso, entrega, paga. Ele queria isso. Continua, Pedro, mais um. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando
Essa estrada de Jerusalém era uma estrada em que as pessoas faziam muito comércio. Então havia muito trânsito de pessoas com dinheiro. É como eu estava lá, outro dia o Wallace estava lá falando assim, porque eu fui fazer a compra, não sei o que e tal, hoje tem o cartão, mas as pessoas levavam o dinheiro, peça, material, ouro, alguma coisa assim. Então, como as pessoas passavam muito para ir para Jerusalém para fazer compras e comércio, ali ficavam muitos ladrões. Aquele homem passou, ele foi abordado pelos ladrões que roubaram tudo dele, deixaram ele semi-morto, deram uma surra nele para matar ele, para não identificar eles como os ladrões, e ele ficou caído lá. 3 pessoas passam ali. Primeiro passa o sacerdote, e não dá atenção. Passa o levita, o músico, não dá atenção. Por que eles não deram atenção? Porque se eles encostassem a mão nele e ele tivesse morto, eles não podiam ir para a igreja, eles não podiam cultuar o Senhor no templo, porque eles ficariam imundos no templo. As pessoas iam olhar para ele e falar o quê? Imundo. Eu prefiro manter a minha característica de santidade. Aí o samaritano, Natália não sabe disso, porque eu vou ser mais específico, samaritano era um povo judeu, uma parte do povo judeu, que tinha sido dentro de um cativeiro lá, mudado e misturado com um monte de gente. Eles odiavam, os judeus odiavam os samaritanos. Aí o samaritano passa, olha para aquele homem, se compadece dele, pega ele, leva no negócio, ajuda lá, tal, dá um dinheiro para cuidar, e fala, se der mais alguma despesa, eu cuido dele, se eu pago depois. E ele pergunta, quem é o próximo desse homem? E aí eles finalizam, final dele é verso 30 e... deixa eu ver... 36 e 37. Qual desses 3 tipos parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. Intérprete. O que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse, vai e procede tu de igual modo. O que ele está falando? Você viu o exemplo? Você entendeu o exemplo? Age igual. É por isso que Cristo, quando fala para a gente se arrepender ou perdoar, ele fala, faz como eu fiz. É a mesma matemática, a mesma dinâmica. Faça exatamente como eu fiz. Essa parábola foi pronunciada no contexto de uma pergunta de um intérprete da lei sobre o que é necessário para herdar a salvação. Jesus apontou para o primeiro mandamento como prioridade e imediatamente incluiu o amor ao próximo. O indagador perguntou, quem é o meu próximo? A resposta a essa pergunta é muito importante no contexto de valores, para se distinguir o que é lixo, o que é desperdício e o que é ouro. Dentro da minha vida, o que é ouro e o que é desperdício. O tempo que eu gasto com o que é válido e não é válido. E começa a passar na minha mente aqui todas as coisas de desperdício que eu tenho no meu dia a dia. E aí eu vou sendo acusado. Não sei se você, mas comigo é. A resposta a essa pergunta é muito importante no contexto de valores para se distinguir o que é desperdício e o que é ouro. A parábola relata sobre o viajante, nós já lemos esse texto todo, o samaritano que supostamente não teria qualquer responsabilidade para cuidar do povo judeu, compadeceu-se dele e socorreu, fez de tudo para recuperar o seu inimigo, com amor e sacrifício. Jesus então faz a pergunta, qual desses 3 é o próximo? A resposta ela é correta, pois lança luz sobre como devemos avaliar o que é mais importante para nós. Primeiro, a religiosidade, que não tem compaixão pelos homens, está em profundo desacordo com a lei de Deus. Deus rejeita a separação entre ritos e cultos, que não inclui uma preocupação genuína pelas necessidades das pessoas. Se você vem para a igreja e você não aprende, não ouve que você tem que doar-se para outras pessoas, é perda de tempo. Você vem aqui, cresce entendimento do Senhor, e eu não falo para você, traz um saquinho de feijão, traz uma doação, traz algo, mostra, aí fora, faz. Eu fico alegre quando um me liga, às vezes o André me liga, fala, poxa, eu estou aqui, pastor Paulo, eu ajudei tal pessoa, eu fiz o evangelismo. Gente, isso é muito legal. Você não tem que falar comigo, eu espero que você esteja falando, mas eu fico feliz, porque é fruto de um trabalho que eu estou desenvolvendo com vocês. Então nós temos que fazer algo em relação ao próximo.
Segundo, Jesus quis comunicar que o samaritano, ao cuidar de um judeu, demonstrou o amor de Deus, em vez de ficar indiferente e tratar aquele homem caído à beira do caminho como se fosse um lixo, um desperdício. Valorizar pessoas acima de raça, coisas, partido político ou convicção de denominações é pensar como Deus pensa. E muitas igrejas olham para você e falam: você não é cristão, você é primo. Então, tinha uma organização que eu fazia parte, que agora eu saí, em que uma vez eu estava num evento e todo mundo estava de golinha pastoral, né? Aquela golinha de padre, né? E aí eu cheguei, eu estava de gravata. Era um evento solene. E aí o cara novo ali, ele chegou: e aí, pentecostal, não sei o quê, não vai se libertar dessa gravata? Eu olhei para ele e falei assim: se eu tiver que me demonstrar o meu cristianismo através de gravata ou de gola clerical, eu vou vender pipoca, porque o cristianismo não está nas nossas vestes. É claro que o nosso zelo diante da casa do Senhor, o nosso jeito de falar, ele reflete aquilo quem nós somos. Mas não necessariamente é o que vai refletir se você é cristão ou não. Nós temos que valorizar as pessoas independente de como elas cultuam o Senhor, a menos que seja uma coisa indevida. Então nós temos figuras que são importantes. Santíssima Trindade para a gente é inegociável. Salvação pela graça é inegociável. Tudo é a palavra, é inegociável. Então nós temos elementos que são inegociáveis, mas outros são negociáveis. Se o pastor está de gravata, se ele tem glória clerical, se ele está de terno. Sempre que eu vou numa outra igreja, eu pergunto: qual que é o modo que vocês agem? Vocês pregam como? Não, pastor, pode ser de camiseta. Não, de terno, do jeito que a pessoa fala, eu vou. Para não gerar o quê? Conflito no coração dos irmãos. E isso é uma demonstração de amor. Se a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a Deus, o teu próximo como a ti mesmo, então não é desperdício mostrar o amor de Deus aos seres humanos. Meninos de rua, prostitutas, drogados, homossexuais, detentos, todos eles merecem uma demonstração do amor de Deus. Nós não vamos, mas na reunião de quarta-feira, o que a gente faz? A gente ora pelas prostitutas, pelos drogados, homossexuais, pelos presidiários, a gente ora por eles. A gente demonstra de alguma maneira o amor a eles, para que eles possam receber o calor do Senhor. Segundo a lei de Jesus, não é para nós escolhermos nossos próximos como escolhemos as roupas que vestimos. E é muitas vezes o que acontece. Em vez de eu demonstrar o meu amor para as pessoas indistintamente, eu demonstro amor apenas para as pessoas que eu quero. Isso não é demonstração do amor de Deus. Um capelão de um presídio lá de Singapura, lá na Ásia. E capelão é aquele homem que é um pastor ou um padre, que ele vai fazer o trabalho de assistência espiritual. Eu sei, é por isso que eu falei que é capelão. Eu estou explicando o que é capelão. Que dá assistência religiosa dentro de presídios, em hospitais. Então você tem capelão religioso, capelão hospitalar, capelão prisional, e esse era prisional. E aí ele ficou sabendo que um dos maiores bandidos, assassinos daquela região tinha sido preso. E ele chegou lá e falou: Jesus te ama e eu também. Aquele preso cuspiu na cara dele. No segundo dia ele fez a mesma coisa. No terceiro também. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Todo dia ele recebia uma cuspida na cara. Quando chegou no 30º dia, antes dele ir visitar o preso, o carcereiro chamou ele e falou assim: o preso está querendo falar com você. Aquele preso quer falar com você. Correu para a prisão para ouvir o bandido perguntar: você me disse que Jesus me ama e você também. Quem é esse Jesus? Ele morreu do primeiro dia até o 30º dia, para que aquele homem pudesse ouvir. Ele olha e fala assim: não sei nada a respeito. E quem é você? Não demorou muito ao capelão conduzir o preso condenado ao arrependimento e uma entrega pessoal ao Senhor Jesus. Todos nós, em algum momento, nós éramos lixo. Nós éramos desperdício. Mas em algum momento a palavra de Deus nos alcançou. Cada um tem uma história, exceto a Natália, que ainda não. Mas todos nós, Daniel também. Não, Daniel tá. Daniel tá tudo bem. Daniel não vai para o inferno, não. Todas as pessoas, elas têm uma história
de convencimento e também de conversão dentro dos seus próprios corações, em que você tinha toda uma vida desregrada, e aí o evangelho te alcança, e você tem todo um processo de transformação e santificação. Aquele preso, ele era um lixo, mas depois de Cristo ele se transformou em uma nova criatura, a sua vida foi reciclada, valorizada, e ele se tornou-se filho de Deus. Que você possa, resumindo, de tudo que foi falado, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Liga para mim. Fala, vamos participar de alguma coisa. Pastor, o que eu posso fazer? Vamos fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que você possa fazer? Você tem habilidades dentro do reino de Deus que você pode colocar em prática. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos pela tua graça, teu amor e teu cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar mais e mais, nos conceder da tua graça, do teu amor. O Senhor possa, Pai querido, gerar em nosso coração o desejo, a vontade de seguir, de te servir mais e mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça ao nosso bom, querido e amado Deus. Não ouvir a palavra de Deus também é desperdício. Trocar as coisas do Senhor por qualquer outra coisa também é desperdício. Esse dia de hoje, que nós trabalhamos aqui, ele não volta atrás. Duvido que quem não veio vai assistir isso pela internet. Duvido.